Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós desejamos um ótimo dia a todos que estão desde já nos acompanhando. Nós temos uma linda manhã de domingo. Nós queremos já agradecer a sua presença, te desejar um ótimo dia na presença do Senhor. Tenho certeza de que Deus falará fortemente aos nossos corações nesta manhã. Amém? Para aqueles que aqui já estão conosco, vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo número 42. Já li esse texto, mas hoje ele é pertinente. Salmo de número 42, versículos 1 e 2. Salmo de número 42, versículos de 1 a 2. Acha aí na sua Bíblia, Salmo de número 42, versículos 1 e 2. Amém? A palavra do Senhor diz: como o cervo brama, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Amém? Nessa belíssima manhã de domingo, eu gostaria de que a gente começasse pensando um pouco sobre a sede, né? Um pouco sobre o quão necessário. A Carol vai tirar a máscara para me ajudar a cantar, porque senão ela me deixa sozinho cantando. Nós vamos pensar sobre a necessidade dessa água, da sede, mas água é algo essencial, né? Algo não tem como. Verão está chegando, né? A gente sabe mais ainda, né? Fica calor, tem que beber mais água ainda. Mas aqui nós vamos trazer a necessidade de beber dessas águas, de ter sede de Deus, do Deus vivo. E quando a gente pensa nisso, nós vamos pensar sobre a presença de Deus, sobre buscar a Deus, sobre ter sede da presença e do agir dele. Só que isso não é uma questão periódica. Porque quando a gente fala que como a corça anseia, busca pelas águas, nós estamos falando da mesma forma que a corça corre para saciar a sede dela, para saciar algo que é existencial para ela. Da mesma forma que ela corre para esta necessidade, que ela corre para saciar a sede dela, da mesma forma eu quero caminhar para saciar a minha sede. A minha necessidade, a necessidade pela presença de Deus, ela é real, ela é existencial. Quanto mais nós temos essa sede da presença de Deus, mais a nossa vida será repleta da presença dEle, do amor dEle, da transformação dEle. E a palavra do Senhor sempre nos diz que é muito bom se deliciar na presença, de estar na casa do Senhor. E a casa pode ser a casa-templo, mas principalmente a casa significa estar na presença, no centro da presença dEle. E quando nós estamos neste lugar, no lugar onde nós saciamos a nossa sede, meus irmãos, nós somos transformados, nós somos mudados, os nossos medos são transformados, são aquietados, as nossas lutas podem ser vencidas em Deus, mas a nossa dor, a nossa raiva, a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa decepção, tudo aquilo que está nos afligindo, que nos impede de nos achegar a Deus, pode ser transformado quando nós nos deleitamos nas águas do Senhor. Então, se você tem esse desejo, assim como o salmista fala no versículo 2, quando eu me apresentarei à face do Senhor? Hoje, agora, neste momento, domingo de manhã, nós vamos nos apresentar na presença do Senhor. Esse é o desafio para você, que durante toda essa escola dominical você esteja com sede de Deus. Mas com sede de Deus, para que Deus venha te encher da presença dEle, para que Ele venha te transformar, te curar, te libertar, mudar aquilo que precisa ser mudado nesta manhã. Mas acima de tudo, para que a sua sede seja saciada na presença de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós nesta manhã queremos te bendizer, primeiro, por ter uma manhã de domingo tão bela, Senhor, que nós temos. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz no Salmo de número 19 que os céus
contemplam e anunciam a glória de Deus. E nós temos a certeza de que nessa cidade tão bonita que nós temos, ó Pai, que o Senhor nos deu para morar, nós podemos dizer que em tudo podemos contemplar a perfeição das Tuas mãos. Senhor, mas nós sabemos que não apenas contemplando a Tua beleza na criação nós podemos sentir a Tua presença, mas nós podemos sentir a Tua presença com o Senhor tocando o nosso ser, mudando as nossas vidas, nos trazendo paz, mudança, liberdade, nos trazendo, ó Pai, a presença do próprio Deus. E nós sabemos que assim como nós ouvimos na Tua palavra, é isso que nós queremos nesta manhã. Toca-nos, Senhor, mexa no nosso ser, transforma as nossas vidas, sacia a nossa sede, Senhor, que possamos pisar, possamos nos deleitar, ó Pai, na presença do nosso grande Deus, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque nós temos essa liberdade de poder estar diante de Ti e poder Te sentir, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar que não há outro lugar como a presença do Senhor. E quem pisa na presença do Senhor, no Santo dos Santos, não tem outro lugar melhor. Então que você possa pisar e adorar ao Senhor nesta manhã. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra em ti, mas peço que Tua presença aumente. Aumenta Tua presença, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra em ti, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar, Senhor, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na Tua fumaça de glória, meu Deus, eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos voltar no início. E antes nós vamos lembrar de tudo aquilo. Se o seu desejo, se em algum período da sua vida você já sentiu a presença do Senhor, e o seu coração é de que você quer mais, de que você quer que o Senhor toque
na sua vida, que o Senhor encha com a glória, assim como nós vamos cantar mais à frente. Se necessário for, nós nos rasgamos. Então, a palavra do Senhor diz de que o Senhor jamais recusará um coração quebrantado e contrito. Se o seu desejo é você adentrar nesta manhã na presença do Senhor, abra o seu coração, rasgue o seu coração na presença do Senhor, mas adentre as portas do Senhor e sinta a glória dele nesta manhã nos tocando. Vamos cantar de novo? Eu me rasgo? E eu me rasgo por inteiro eu faço tudo, mas vem, ó Deus, mas vem novamente, mergulho, e eu mergulho na minha nem mais pedimos, Deus, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar, Senhor, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, Senhor, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Se você crê nisso, clame por ele. Glória, glória, eu creio, Senhor. Glória, glória, vamos clamar pela glória do Senhor.
porque eu creio, Senhor, que se nós clamamos a Ti, Deus, o Senhor estará conosco. Não há lugar melhor, Senhor, não há lugar mais prazeroso, onde somos tratados, onde somos curados, onde somos mudados, onde somos tocados pelo grande Deus. Por isso, Senhor, adentre as portas, adentre as casas, adentre, Senhor, cada lugar, cada coração, Senhor, que se abre nesta manhã para sentir a Tua glória. E quando nós cantamos que a glória vem, nós cremos que o Teu poder, o Teu abraço, Senhor, vem sobre nós. Por isso, Senhor, não há lugar melhor, Senhor, do que pisar, do que adentrar, Senhor, a presença do nosso Deus, Senhor. Nós Te adoramos, Te bendizemos, Senhor, porque nós podemos clamar, clamar, e o Senhor está junto de nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos passar a palavra para o irmão Alexandre agora? Meu Pai. Vamos ser mais. Bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs. Mais um dia na presença do Senhor. Graças a Deus, nós estamos aqui porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos na sua presença. Queria que os irmãos abrissem lá na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 4. Repetindo, Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Durante aqueles dias, João Batista chegou ao deserto de Judá e começou a proclamar a mensagem: abandonem seus pecados e voltem para Deus, porque o reino do céu está próximo. Este é o homem mencionado por Elias quando disse: a voz que alguém que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitem as veredas para ele. João se vestia com roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura, e se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Deus Eterno, mais uma vez nós agradecemos a Ti pelo dom da vida, pelo ar que respiramos e por esse momento tão sublime e eficaz na Tua presença. Como Tu falastes conosco através do louvor e adoração, não será diferente através e por meio da reflexão da Tua palavra. Em nome de Jesus, o Senhor, que nós Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Bem, no versículo 1 diz assim: e apareceu João Batista. E essa expressão, e apareceu João Batista, ela é tão expressiva porque quando a Bíblia relata sobre este homem, o homem de Deus, nós vemos um intervalo. Se pegarmos Malaquias, o último profeta lá do Antigo Testamento, e chegarmos até aqui João Batista, nós vemos um intervalo aproximadamente de 420 anos. E nessa tese, então, nós podemos identificar que o povo de Israel ficou 420 anos, assim dizendo, sem que Deus levantasse um dos seus servos para expressar a Tua vontade e a Tua verdade. Repetindo, eu disse 420 anos. Hoje, graças a Deus, nós temos
esse veículo. Nós estamos no século 21, que é a internet, e que mesmo esse período todo que nós ficamos sem ir ao templo, nós voltamos agora, né, a partir do domingo passado, e graças a Deus nós temos essa ferramenta que o Senhor capacitou o ser humano e chegou até nós, e domingo a domingo nós temos vivenciado, presenciado as ministrações da palavra de Deus, os testemunhos edificantes que foi ao nosso coração. Mas agora se imagine se uma terra de que constantemente Deus levantava ou um homem ou uma mulher e revelava a sua verdade. 420 anos, então, que este povo, vamos dizer assim, ficou de certa forma ansioso de ver um profeta falando a verdade do Senhor. Mas o que nos informa aqui também, amados irmãos e irmãs, no versículo 1, é o local onde Deus levantou este homem, chamado João Batista. A Bíblia diz assim: e pregando João Batista no deserto. Aqui não fala nas aldeias, aqui não fala sobre as vizinhanças, aqui não fala uma praça pública, não, aqui fala sobre, diferente de Jesus, né? Mas João Batista aqui, o seu ministério, fala sobre o deserto. Pregando no deserto, nós estamos falando de um local árido, de um local seco, de um local sem vida. Mas quando Deus levanta João Batista como a boca dele aqui na face da terra, e nesse local era muito mais do que uma região geográfica. Por quê? Porque tanto sendo um local árido, um local sem vida, um local na qual não se dava nada, ali estava representando a vida espiritual do povo de Deus. Árido, seco e sem vida. E isso também nós podemos trazer para os nossos dias de hoje, de que quantas pessoas verdadeiramente estão inseridas dentro de Israel, vamos dizer assim, mas estão com a sua vida fora da presença do Senhor. Obviamente, quando nós falamos sobre o ministério de João Batista, é citado o deserto, mas também é citado sobre o Rio Jordão. Então, de uma certa forma, estava sendo visualizado aqui uma situação espiritual de Israel, seco, sem vida, árido, mas também tinha uma esperança, que ali o Rio Jordão era uma questão de decisão, e uma decisão para que o povo se voltasse para o Senhor, e que havia, obviamente, se havia um rio, então havia água, mas João Batista, sendo usado pelo Espírito Santo, tentando demonstrar pela vontade de Deus o que Israel deveria fazer. Então, quando Deus fala a João Batista para pregar no deserto, então se reflete sobre a vida do seu povo. Uma vida sem a presença do Senhor. E qual, vamos dizer assim, se pudéssemos dar um título ou um slogan do ministério de João Batista, ou um tema, vamos dizer assim, as nossas várias ministrações da live, teve alguns temas específicos, e aqui de João Batista é sobre o arrependimento. Eu fico imaginando se pudéssemos, se houvesse a oportunidade de dar um tema para João Batista, se o pastor Erlo, vamos dizer assim, convidasse uma pessoa para dizer sobre arrependimento, e se nós tivéssemos naquela época, transferisse essa tecnologia naquela época para João Batista, e se o irmão Ela ia chamar provavelmente João Batista, para falar o que? Sobre o arrependimento. Então o ministério, o foco, a chave deste homem que Deus colocou no coração dele, é para que ele ministrasse ao povo de Deus sobre o arrependimento. O arrependimento não é somente um tema. Arrependimento é mudança.
mudança de pensamento, mudança de conduta, mudança de caráter, mudança de comportamento. É isso que o Espírito Santo revelou a João Batista, para que ele revelasse isso ao seu povo, de que o seu povo verdadeiramente precisava de ter mudança nesses conceitos, mudança de caráter, de comportamento, de ter uma visão de Deus, uma visão da vontade do eterno Deus. Por quê? Porque Israel precisava de ser curado, irmãos e irmãs. Mas quando eu falo Israel, também eu trago para os nossos dias de hoje. Porque, infelizmente, vamos dizer assim, no século 21, essa palavra chamada arrependimento, raramente nós vivenciamos isso na igreja. Eu não estou falando de uma questão isolada. E o pastor Erlo, ele tem falado sobre o pecado, tem falado sobre arrependimento. Graças a Deus por isso. Mas no contexto geral, hoje se mudou-se a questão de se falar em arrependimento. Porque hoje os nossos cultos, as pessoas, elas querem saber de ser massageado o seu ego. Porque se eu falar sobre arrependimento, então algum irmão, uma irmã, ele vai se sentir ofendido, então ele vai sair. Então muitas vezes as nossas lideranças têm, vamos dizer assim, essa resistência de falar sobre o pecado. E aqui nós vemos algo diferente, porque profeta ele não fala aquilo que vem do povo. Porque o sacerdote sim, o sacerdote ele recebia informações do povo e falava para Deus. Profeta é diferente. Profeta ele primeiro ouve o que vem do trono da graça. Profeta ele ouve o que vem do coração de Deus e entrega a mensagem para o povo. Então João Batista, ele não era uma questão que ele recebia do povo e falava para Deus, não. Ele recebia a revelação de Deus e mandava o recado para o povo. Independente se as pessoas encostaram ou não, o intuito é de que as pessoas tinham que ouvir de João Batista, mas pela revelação do Espírito Santo de Deus sobre o pecado. E quando se falava sobre o pecado, vou repetir, era mudança de caráter e de comportamento. E quando João Batista, irmãos e irmãs, em todo o seu ministério, falava sobre o arrependimento, por quê? Porque logo ainda no versículo 2 diz assim, porque o reino de Deus não é que ele vai vir, mas que o reino de Deus já está presente. Graças a Deus por isso. E quando nós trazemos para o século 21, eu posso dizer também que o reino de Deus, ele não vai ser, ele já está presente. Louvado seja o nome do Senhor. E o reino de Deus é quem? É Cristo Jesus o Senhor. Todo reino, ele tem um rei. Todavia, e todo rei, ele tem herdeiros. E todo rei, ele tem, de certa forma, uma pessoa que vai entrar no lugar dele. Mas o nosso rei, que é Jesus Cristo, ele tem herdeiros. E, sim, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus o Senhor. Todavia, Jesus Cristo nunca teve e não vai ter sucessor. Por quê? Porque os reis deste século e dos outros passados, ele precisava de morrer para que venha um sucessor. Mas o nosso rei não. O nosso rei, ele está vivo pelos séculos dos séculos. Não vai ter sucessor, porque Jesus Cristo, ele não é somente o rei de Israel, ele não é somente o rei do Brasil, ele não é somente o rei da terra, mas ele é o rei do universo. Todas as coisas estão submissas ao rei da glória. Lá no Salmo 24, os anjos dizem assim, quem é este rei da glória? E a palavra diz, é o rei dos exércitos, é o Senhor ressurreto, é Jesus Cristo o Senhor, ele é o rei da glória. Então João Batista quis dizer o seguinte, ora, se porventura vocês não se arrependerem, e se vocês não aceitarem o reino, automaticamente vocês estão rejeitando o rei da vida. E o rei da vida está aqui nesta manhã, na minha casa, está aqui nessa manhã, na tua casa, porque ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir do versículo 3,
é citado João Batista de que a voz que clama no deserto. E agora aqui, amados irmãos e irmãs, eu não estou falando desse mesmo João Batista que estava lá preso por causa da palavra de Deus, que de certa forma houve-se uma interrogação na sua alma. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre este João Batista, e a própria palavra do Senhor nos fala, a voz que clama no deserto. E quando fala a expressão que clama, é muito mais do que um anúncio. Aqui João Batista, ele estava falando o seguinte: ora, povo de Deus, Israel e todos os povos, fiquem atentos. Aqui é um alerta. João Batista estava alertando, como vou repetir, era muito mais do que um anúncio. João Batista estava tentando alertar o povo de Deus para que saísse do seu pecado, como eu disse, porque o reino de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não é uma questão que ele viria, não, mas que ele já estava presente, e na qual está presente nos nossos dias de hoje. Então, toda vez que Deus levanta um João Batista no século 21, não é para dizer que ele é o tal, não. É para que através da vida dele, da minha vida, da sua vida, que é a igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo, venha alertar as pessoas de que o reino de Deus já está presente. Então, quando João Batista fala assim, ó, povo de Deus, se anuncie de que o reino de Deus está próximo. O que eu vou falar aqui não é que está na Bíblia Sagrada, não. O que eu vou falar aqui é que existem alguns historiadores judeus. A história, uma das histórias diz assim que pelo menos uma vez na semana o rei, ele abria o palácio, e uma vez por semana o rei dava a oportunidade das pessoas fazerem um pedido. Como eu disse, não está relatado nas Sagradas Escrituras. Isso é uma das histórias do povo judeu. E falava que uma vez por semana o rei abria o palácio e que dava oportunidade de que uma pessoa fizesse o seu pedido. E uma dessas ocasiões havia uma pessoa, esse aqui chamado João Batista. Mas João Batista não foi pedir perdão, não foi pedir misericórdia, não ia pedir bens, nada disso. O pedido de João Batista para o rei era o seguinte: arrependa-te, porque o reino de Deus já está presente. Então eu estou falando aqui de um homem de que, independente da sua situação, ele falava o que vinha no coração de Deus, o que o Espírito Santo de Deus revelava a ele. Independente de qual era a classe social, João Batista, o seu intuito era para que as pessoas abrissem seus olhos, muito mais do que só esses olhos, esse órgão aqui que nós visualizamos, muito mais do que a retina, muito mais do que o cristal dos nossos olhos. Aqui é os olhos da alma. João Batista queria abrir os olhos espirituais do povo de Israel. Então o intuito de que João Batista era usado por Deus é para que verdadeiramente o povo se voltasse para o Senhor. E ele dava algumas diretrizes, João Batista dava algumas diretrizes sobre esse arrependimento. Diz assim: prepara-se o caminho do Senhor. E quando é relatado aqui no capítulo 3, aproximadamente 770 anos, quando João Batista foi revelado pelo Espírito Santo, e João revelou isso, João o apóstolo, falando sobre João Batista, o profeta Elias também revelou isso. E, se me falha a memória, no capítulo 40, versículo 3, fala sobre preparar o caminho do Senhor. Mas também esse preparar o caminho do Senhor, quando Isaías falou para o povo, é que o povo estava em exílio, estava no cativeiro, para que voltasse até a sua terra natal, até Israel. Mas que antes que plantasse seus pés na terra de Israel, eles tinham que se preparar. Como tinham que se preparar? Tinham que se preparar para deixar os ídolos, deixar os costumes,
tirar tudo aquilo do coração deles que estava infiltrado, enraizado sobre a vida pagã. Não era somente uma questão física, sair do cativeiro e entrar para Israel, não. Tinha que tirar o cativeiro, a idolatria, tudo aquilo que colocava algo de barreira entre o Deus verdadeiro e o seu povo. E é isso que João Batista estava falando para o povo de Israel: tira tudo aquilo que não pertence ao Senhor, voltem para o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida de vocês. Então, se tem algo na nossa vida, amados irmãos e irmãs, que precisa ser mudado, não precisamos de deixar para amanhã. O momento é hoje. Preparar a nossa vida. Por quê? Porque o Rei da Glória, um dia Ele vai voltar. Como disse, no mundo espiritual nós cremos que Jesus está aqui pelos olhos da fé, mas também nós cremos pelos olhos da fé que um dia este Rei maravilhoso, Ele vai voltar. Agora, como Ele vai encontrar a nossa vida? Eu não posso responder isso por vocês e nem vocês podem responder isso por mim. Isso é algo particular. Da mesma forma que o profeta Isaías pediu para que o seu povo se preparasse, porque para entrar na terra de Israel, tirar os seus ídolos, assim são os nossos dias de hoje. Então nós temos que preparar a nossa vida, preparar o nosso terreno, porque o Rei da Glória, Ele vai voltar para buscar a tua igreja. E outra palavra que João Batista, ele revela-se: endireitai. E essa palavra é endireitai por quê? É porque alguma coisa, amados irmãos e irmãs, está fora do lugar. E essa palavra endireitai, ela traz pelo menos 4 características. Primeiro, ela tem que ser reparada. E quem tem que fazer isso somos nós, uma autoanálise da nossa vida. Por quê? Porque só eu e você, o Espírito Santo de Deus, sabe em qual área da nossa vida ela tem que ser reparada. E a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, aceitamos o reino de Deus, e automaticamente quando aceitamos o reino de Deus, nós deixamos o Rei da Glória entrar dentro da nossa vida. Ele vai fazer esse reparo, e automaticamente Ele vai consertar o que precisa ser consertado. Ele vai aplainar a nossa vida, e quando fala aplainar, Ele vai nivelar. E quando eu falo nivelar, Ele vai trazer equilíbrio na nossa vida, seja equilíbrio emocional, racional, psicológico, espiritual, qualquer área da nossa vida. Quando nós deixamos esse reino de Deus, a glória de Deus se manifestar na nossa vida, o Senhor se manifesta dentro de cada um de nós. Glória a Deus por isso, que dia após dia nós temos essa oportunidade de pedirmos perdão ao Senhor, de confessarmos nossos pecados ao Senhor. Se fizermos alguma coisa contra o nosso próximo, temos que ter essa humildade de pedir perdão. E quando nós recebemos de uma pessoa de que ela fez algo contra nós e pede perdão, também o reino de Deus se manifesta, nós liberamos perdão. Então, amados irmãos e irmãs, nós temos que preparar a nossa vida, e nós temos que endireitar a nossa vida, porque o reino de Deus, ele está fisicamente, espiritualmente presente, mas um dia ele vai se manifestar visivelmente, face a face, para a honra e glória do nosso Deus. Aí no versículo 4, fala sobre a característica deste homem aqui, João Batista. Se pudéssemos dizer assim, o guarda-roupa que tinha dentro do guarda-roupa de João Batista era a mesma peça de roupa. Sim. Se falássemos sobre o menu, o cardápio de João Batista, era a mesma comida. Ou seja, a Bíblia dá umas características de que ele usava a sua veste, pelo de camelo, um cinto de couro, e também a sua alimentação era gafanhoto e mel, apontando de que era um homem simples, mas na sua simplicidade, como Deus se manifestou na vida deste homem. Aqui nós não estamos falando de um rabino credenciado. Não foi dada uma sinagoga para João Batista nas grandes cidades. Não havia holofotes para ele.
João Batista não se sentava à mesa da grande classe social. João Batista não se via entre carruagens, não. Aqui não se fala, mas a Bíblia fala de que lá no capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Paulo de Coríntios, versículo 27 diz que Deus se manifesta nas coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ou seja, lembra lá quando disse, e João Batista pregando 420 anos, quantas gerações não sabiam o que era um profeta, o que era uma pessoa falando. Eu fico imaginando quando as pessoas passavam lá no beira do Rio Jordão, ou lá no beira do deserto, e via João Batista pregando, dizendo, o que esse homem está fazendo? Era como nos nossos dias de hoje, se você pegasse um peão ou uma bolinha de gude e entregasse para as crianças, para os dias de hoje, no século 21, eles vão falar, pai, mãe, o que é isso? Não sabe nem o que era manusear isso daí. Era como naquela época. Naquela época as pessoas não sabiam o que era pregação, o que era um profeta. Poderiam ouvir o que era, mas não presenciavam. Por quê? 420 anos, amados irmãos e irmãs. E quando se fala aqui do homem simples, é que Deus faz nova todas as coisas. É importante estudar? É importante se atualizar? É importante pesquisar? Mas se não houver a unção de Deus, a glória de Deus se manifestando na vida de um homem, de uma mulher de Deus, Jesus Cristo vai se tornar simplesmente um homem histórico. Sim, um homem histórico. Por quê? Porque para fazer as coisas de Deus tem que ter unção. E o que é a unção? A unção é a manifestação da glória de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus, que capacita, que orienta, que edifica, que exorta, que ensina as coisas que humanamente o homem não é capaz de fazer, o homem não é capaz de realizar, seja na ciência, seja na teologia, seja na filosofia, seja na psiquiatria, seja na medicina. Nenhuma área humana tem um poder. São áreas abençoadas que Deus age, é verdade, mas se não houver a unção de Deus, a glória de Deus aqui na vida de João Batista simplesmente seria o que? Mais uma voz. E Deus levantou a igreja do Senhor do século 21, não é para simplesmente estar no deserto ou na beira de um rio, não, mas Deus chamou a igreja do Senhor para ser uma voz profética, para que o nome dele seja glorificado. Duas coisas aqui que eu aprendo com João Batista, amados irmãos e irmãs, e aqui eu prometo que eu vou finalizar a meditação da palavra de Deus. Duas coisas que eu aprendo aqui com João Batista e obviamente, principalmente pelo Espírito Santo de Deus. A primeira coisa, que João Batista, ele preparou a nação para Cristo. Vou repetir. João Batista preparou a nação para Cristo. Dizendo que quem era Jesus? O que representava o reino de Deus? O que representava o rei deste reino? Mas todavia, João Batista não ficou somente em preparar a nação para Cristo. E o que está interligado a isso é a segunda parte. João Batista apresentou Cristo à nação. Glória a Deus por isso. Que maravilha. Porque se João Batista, vou repetir, se João Batista ficasse só no preparo da nação para a Cristo Jesus, a nação para Jesus, se simplesmente preparasse, é como está Israel nos dias de hoje, é como está o mundo nos dias de hoje, que verdadeiramente sabe que veio um homem que de certa forma incomodou uma religião chamada judaísmo, incomodou o império chamado Roma, incomodou de certa forma as classes sociais, os religiosos, sim, aí se torna um Jesus histórico. Mas Jesus não é simplesmente uma pessoa histórica, não. Jesus é o Rei da vida, o Senhor da vida, o Senhor que muda a nossa história dia após dia, porque o teu sangue
que foi derramado há quase 2000 anos atrás, ele se manifesta até os dias de hoje, porque João Batista morreu, está no túmulo, Davi morreu, os apóstolos morreram, todos eles estão no túmulo, mas o Rei da Glória está vivo pelos séculos dos séculos. Então João Batista não somente preparou a nação, mas ele anunciou, apresentou o Rei da vida. E nos nossos dias de hoje, no século 21, sim, nós temos que preparar as pessoas para a vinda do Senhor, mas primeiramente nós também temos que fazer o que? Apresentar. Aí vem uma pergunta: irmão Alexandre, como eu posso apresentar este Rei? Através, primeiro, da palavra, o que vem na revelação do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que revelou João Batista é este mesmo Espírito Santo que está na nossa vida, na vida da igreja, para apresentar a Jesus Cristo. E como nós representamos? Através da minha vida e da sua vida. Aqui estou falando de quê? De um testemunho genuíno no altar de Deus. Somos perfeitos? De forma alguma. Somos imperfeitos, somos pecadores e miseráveis, porém nós necessitamos da glória e da misericórdia do Senhor. A igreja, quando ela peca, ela tem que reconhecer que ela é submissa ao Espírito Santo de Deus, e quando nós pecamos, nós tropeçamos, nós pedimos misericórdia do Senhor, e o Senhor se manifesta na nossa vida de quê? As outras vidas que estão áridas, com a vida tristes, amarguradas, com seus problemas, então o Espírito Santo ele age na vida da igreja, e que Deus levanta mais e mais um João Batista. Sim, levante homens e mulheres com essa mesma coragem, com essa mesma unção que teve João Batista e que chega até os nossos dias de hoje, para a honra e glória do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, amados irmãos e irmãs, que nós não ficamos simplesmente em trabalhar na questão de inculcar o Evangelho, mas que as pessoas possam não simplesmente conhecer um Jesus histórico, mas que possam vivenciar um Jesus que cura, que liberta, que salva e que faz nova todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, para que o teu nome, Jesus, seja adorado e glorificado para todo sempre. Amém? Vamos ter um momento de oração, agradecer ao Senhor por esse momento da palavra, em nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez nós agradecemos a Ti, Senhor, por este momento tão sublime e eficaz na Tua presença, pela reflexão da Tua palavra que foi ao encontro do nosso coração. Como nós necessitamos, Senhor, da Tua presença. Nós Te glorificamos a Ti porque Tu és o nosso Deus, de que um dia nós recebemos a Ti como Senhor e Salvador, e hoje o Senhor se faz presente dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém. Agradecer às pessoas que participaram ao vivo, desta live, e também agradecer àqueles que posteriormente vão ver essa live. Grande abraço aqui para Miriam Barbosa, Paulo Barbosa, Simone, Alba, Obidias, Glória, Filhinha, Sheila, Adriana, Cirlane, Giovana, Sônia, Edilane, Erlon, Marlene, Fábio, Tereza, Carmen, Thalita, Irmã Maria Santana, Marluz, enfim, a todos aqueles um grande abraço. Porventura, se eu não citei o seu nome é porque não apareceu no nosso aparelho. E diante dos agradecimentos dos irmãos e irmãs, nós vamos ter também um momento de oração. E nesse momento de oração nós vamos interceder pela mãe da nossa irmã Edilane, a dona Geralda, juntamente com ela a irmã Celi, irmão Estevão, o Macoto, o Renato, o José Carlos, Isaías, Isaías e... quem está escrito aqui? Gero. O cunhado da Miriam. Amém. Nós vamos orar. Então vamos ter esse momento de oração. Pai Santo, Deus Eterno, rendemos graças a Ti, Senhor, pela Tua presença. E agora, neste momento, Senhor,
colocamos a vida da dona Geralda em tuas mãos. E juntamente com ela, todos esses nomes aqui citados, Senhor. Dona Celi, irmão Estevão, Macoto, Renato, José Carlos, o Isaías, o Jesus, em teu nome. Porque o teu nome há poder. Nós invocamos o nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Cubra com teu sangue, com teu poder, Senhor, essas vidas. Seja no momento dos medicamentos, do processo de recuperação, tudo seja consagrado pelo Senhor. Porque nós somos dependentes da tua presença, Senhor. Essas vidas pertencem a ti, lavados e remidos pelo teu sangue. E nós cremos na tua palavra. Amém. Porque essas vidas estão em teu altar, debaixo da tua mão poderosa. E que o Senhor faz nova todas as coisas. Amém. Pai, aos cientistas, aos médicos, todos aqueles também, Pai, que estão enfermos nos hospitais, seja por Covid ou qualquer outra situação, a nossa economia, aos líderes, aos cientistas, aos desempregados, aos empresários, às pessoas que moram, Senhor, nas ruas. Senhor, derrama o teu poder, a tua graça. Acampa os teus anjos ao redor. Livra, Senhor, de todo mal, para que o teu nome seja glorificado também através dessas vidas. Essa é a nossa oração, agradecido no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê mais um domingo na tua presença. Vou passar agora para o nosso irmão Alexandre para dar alguns recados. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Tenho certeza de que Deus falou. Carol está chegando aqui. Deus falou ao seu coração. Tenho certeza que Deus tocou muito ao seu coração, falou profundamente, enquanto nós ouvimos hoje sobre João Batista. Então, se Deus falou ao seu coração, compartilhe este vídeo. Logo após a gente terminar aqui essa live, já vai estar salvo na nossa página no Facebook. Deixa eu só conferir uma coisa. Você viu se o vídeo está onde? Não conferi o vídeo ainda não. Então o nosso vídeo estará salvo aqui. Daqui a pouco você pode compartilhar para que outras pessoas possam ser abençoadas. Depois, daqui a um tempinho, ele vai estar no nosso YouTube também, tá? Nós também queremos lembrar que o vídeo que é preparado pelo nosso Ministério Infantil, a gente não chegou a conferir se está ainda, mas se não está salvo, daqui a pouco vai estar. Então, fiquem atentos, o vídeo é preparado com muito carinho para as nossas crianças, em breve estará aqui na nossa página, se não já está, vai estar em breve, tá bom? Antes de eu dar o aviso de hoje à noite, o vento balançou meu barco em alto mar, tá aqui o vento aqui. Queria falar algumas coisas. Primeiro eu queria mandar um beijão pro Cauã, queria dizer que eu queria contar uma coisa para vocês. Júlia e Carmen já me falou, e Letícia, né? Falaram que no sábado à noite eles já falam bem assim: mamãe, amanhã vai ter Alexandrinho? Então, gente, eu quero dizer que não é mais escola dominical, agora é Alexandrinho do domingo de manhã. Um beijão pro Cauã e para toda a família, muito querido por nós. Também quero dar os parabéns pro Everton, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas se ele vai ver depois a gente manda para ele. O Everton, o paizão do Caio, Deus abençoe a vida do Everton. E tem a terceira coisa que eu queria falar aqui, que eu vi hoje de manhã e eu vou falar com certeza. Quero dar os parabéns pro Teté e pra Alia, que estão grávidos. Quero dizer pra Alia que meu pai já tinha sonhado que ela estava grávida há 3 meses atrás, já falou até aqui em casa. Falou que era uma menina. Ele falou que era uma menina, mas vamos ver. 50% de chance tá aí. Então, parabéns pro Teté e pra Alia, que Deus abençoe. Como tá lá na postagem, o Heitor agora é o primogênito, né? Que essa criança vai crescer, eu tenho certeza, com muita saúde, vai abençoar muito essa família, eu tenho certeza. Bem, com todas essas notícias, né? Eu quero convidar você para hoje à noite estar com a gente, né? Nós teremos o nosso culto lá na nossa congregação e também aqui em Goiabeiras às 19 horas. Então,
Todos aqueles que puderem estar conosco nos nossos cultos são convidados. Lembramos que aqueles que têm comorbidades, não estão fazendo tratamento, não estão acompanhando, não são recomendados a estar conosco. Os maiores de 60 anos também, grupo de risco. Então, se você pode estar conosco, nós te convidamos a estar conosco lá hoje à noite, às 19 horas. Como nós sempre falamos, Deus estará presente, Deus estará falando aos nossos corações, mas se você por algum motivo não poderá estar conosco por conta de todas as situações, nós teremos live. Então Deus estará falando aos nossos corações. Então, se você não estará presencialmente, seja conosco também de forma remota, e Deus estará falando aos nossos corações hoje às 19 horas. Nós lembramos que hoje, excepcionalmente, não teremos a ceia, né? A ceia que é no primeiro domingo, né? Por outros motivos, o pastor não poderá estar ministrando a ceia hoje, mas a ceia na nossa igreja local vai ser feita no próximo domingo, e na nossa congregação vai ser no terceiro domingo. Então, nossos avisos. Nos lembramos também que todos aqueles que puderem estejam conosco nas nossas lives durante a semana, de segunda a sábado, às 8 horas da noite, e aos domingos às 9 da manhã e às 19 horas. Lembrando que na terça-feira a série Crescendo Discipulado, e no sábado é a Igreja Missional. Amém? E na quinta-feira, como nós já começamos na quinta-feira agora, nós estamos com as células online. Já estão funcionando, nós já tivemos nosso primeiro encontro no sábado. Pelo que eu sei, algumas células estão funcionando mais cedo, né? Se eu não me engano, a célula das crianças. A célula das crianças está funcionando às 19 horas, com a irmã Sônia e a irmã Rosângela. E as outras são às 20 horas. E a célula dos jovens tem sido às 21 horas. Então, eu vou esquecer algumas, mas vocês podem me ajudar. Nós temos uma célula de Carapina, que aí pode procurar a irmã Ingrid. Temos uma célula aqui em Goiabeiras, mas com gente de fora também, que é organizada pelo irmão Alexandre, às 20 horas. A célula dos jovens é organizada pela irmã Caroline, pode procurar ela. Procure ela aí e fale com ela. Manda seu telefone. Nós temos uma célula também direcionada pelo pastor Erno, também às 20 horas, que eram os irmãos que funcionavam ali na casa da irmã Alba. Temos uma outra célula direcionada pela irmã Aline e Jéssica para os juvenis. Temos uma outra célula pela irmã Carmen, né? E a do Paulo. Temos uma outra célula também direcionada pelo irmão Paulo Barbosa, que era originalmente pelo Paulo e a Miriam, né? Que era a igreja lá, que era a célula que funcionava lá em Janicamburi. Mas tudo de forma remota. Temos muitas células, vocês estão todos convidados para estar participando com a gente. Tem sido uma bênção. Amém? Muita coisa, né? Mas eu tenho certeza que você falou. As pessoas podem enviar o telefone delas pra gente pela caixa de mensagem do Facebook. Pode mandar pelo Facebook, que a gente coloca. Aqui na nossa página no Facebook tem uma caixa de mensagem. E aí você pode mandar pode mandar o seu número, né? Para você não precisar ficar postando aí em comentário o seu número, né? Pode mandar na nossa mensagem aqui, tanto no Facebook, ou se você quiser mandar na página lá no Instagram, talvez você pode mandar pela mensagem o seu número e falar: olha, eu tenho interesse de estar participando de uma célula, e a gente vai tentar te direcionar. Amém? E é isso, muita coisa, falei bastante, tá bom? Vamos estar cantando um cântico muito lindo, que se chama Reina Sobre Mim. É isso mesmo, Reina Sobre Mim. Logo depois nós estaremos encerrando a nossa live. Amém? Você é do seu pai. Vai ser um pouco meu pai. Pega o dele. Derramou o copo dele. Correrei para ti, meu Senhor.